Levando em consideração que a física sempre fica mais bonita quando aplicamos o conhecimento, hoje a gente vai falar sobre as aplicações do princípio de Stevin. Se liga aí! Bom, se você caiu aqui de paraquedas, é muito importante que você assista a aula teórica, onde eu demonstro a equação do princípio de Stevin e falo sobre algumas coisas importantes, tá? Essa aula, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, muito importante que você faça isso. Vamos lá. Primeira aplicação do princípio de Stevin é o que a gente chama de vasos comunicantes. O que são vasos comunicantes? São vasos que se comunicam. Claro, são vasos que se comunicam. Vasos que se comunicam pela base, tá certo? Então, eu peguei aqui 3 vasos com recipientes diferentes e joguei um fluido aqui dentro. Importante que você note que quando eu jogar esse fluido aqui dentro, ó, em todos os vasos o fluido atinge o mesmo nível, independentemente do formato dos vasos. Jogou o fluido aqui dentro, ele vai preencher tudo isso aqui e vai atingir o mesmo nível. Repito, independentemente do formato do vaso. Olha esse aqui com formato doidão, tá nesse nível aqui. Esse aqui também com formato em funil também atingiu esse nível. E esse aqui fininho, tá? Quase um vaso capilar. Então, ele atingiu a mesma altura. Então, se você tem vasos comunicantes com o mesmo fluido, colocou o fluido aqui dentro, os vasos atingem a mesma altura H. E esse conhecimento aqui, tá? Ele nos proporciona várias coisas interessantes. Primeira coisa é a mangueira de nível, muito utilizada por pedreiros. Se você chegar para o pedreiro e falar, e aí, cara, por que tu tá usando essa mangueira de nível aí? Como é que funciona isso? Rapaz, não sei não. Mas o que eu sei é o seguinte, ó. Se eu meter água aqui dentro, quando o bicho bota água aqui dentro, ó, botou água dentro dessa mangueirazinha. Isso aqui é uma mangueira normal, tá? Aquela de jardim. Botou água. Sabe o que é que eles percebem? Que essa água aqui, ó, ela vai atingir o mesmo quê? O mesmo nível. Afinal, essa mangueira aqui, ela é um vaso comunicante. Ela é um vaso comunicante. Portanto, se ela é um vaso comunicante, essa água fica no mesmo nível. E aí você consegue nivelar, por exemplo, paredes. Aí esse carinha fala, e aí, bicho, como é que tá a parada aí? Marca aí a altura aí, marca aí a altura. Pronto, aí esse gordinho vem, marcou a altura aqui, ó. Marcou a altura aqui, a altura H. Aí o maguinho vem, vou marcar aqui também. Pronto, marca aí. Marquei, ó. Pronto. Essa altura vai ser a mesma. E aí você não precisa estar com aquela trena indo lá, medir o tempo todo, tá? Basta que tu coloque a aguinha numa mangueira. E aí, velho, onde é que tá o nível da água aí? Marca aí. Eu vou aqui, marco o nível da água aqui e já era, tá? Eu consigo nivelar paredes usando o tal da mangueira de nível, que é uma aplicação do princípio de Stevin associada a vasos comunicantes. Outra coisa interessante, eu já vi isso em garrafinhas de café e essa aqui, ela é brilhante. Olha pra cá. Garrafinha de café, tá? Às vezes essas garrafinhas de café um pouco maior que você encontra em escritório, elas têm, uma vez eu vi uma que tinha um vasinho, tá? Pequenininho atrás, é claro que não era tão evidente assim. A gente chama esse vasinho de tubo capilar. Capilar vem de cabelo, pessoal, isso significa muito fino. O que que acontece? Quando o cara jogar café aqui dentro, ó, o cara jogou café aqui dentro, meteu o café aqui dentro, meteu o café aqui dentro. Esse tubão grandão, ele se comunica pela base com esse tubo capilar, ou seja, o café também vai subir para cá e adivinha, o café vai atingir o mesmo nível, tanto aqui dentro da garrafa como aqui fora. Sim, professor, beleza. Então, o café fica na mesma altura aqui e aqui. Mas para que serve isso? Serve para o cara ver se o café está acabando ou não. Que massa, né? Então o cara coloca café, ó, isso aqui fica exposto para a galera que está fora e aqui dentro da garrafa fica fechado. Aí você vem, quando o café vai acabando, quando esse nível do café vai baixando, o nível do cafezinho que está aqui nesse tubo capilar também vai baixando. Quando ele estiver aqui embaixo, o cara vai dizer, ei, o café está acabando, faz mais aí, vai lá na copa, faz um cafezinho pra gente. Tá? É claro que esse tubo capilar ele não fica exposto assim, ele fica quase coladinho com a garrafa de café, uma coisa mais engenhosa, tá? Eu fiz aqui uma coisa grosseira só para mostrar para você. Então isso aqui também é uma aplicação do princípio de Stevin associado a vasos comunicantes.
Talvez uma das aplicações mais importantes que a gente tenha seja a da caixa d'água associada a chuveiros ou torneiras, tá? Porque uma caixa d'água sempre fica em cima da casa. Não pode existir caixa d'água embaixo, não? Se liga como é que o princípio de Stevens se liga nessa parada aqui. Olha só, a caixa d'água ela deve sempre estar num nível acima do chuveiro pelo seguinte ponto. Ó, a gente sabe que aqui no chuveiro é necessário pressão. É necessária pressão para que a água saia. Se não existir pressão ali no chuveiro, a água não consegue sair. Olha que coisa engraçada. E tu vai agora aplicar comigo aquele conhecimento que a gente falou na aula teórica, tá? Das consequências do princípio de Stevens. Eu vou pegar aqui um pontinho, aqui no chuveiro, tá? E vou arrastar para cá no mesmo nível horizontal. Tá aqui. Isso aqui é um vaso comunicante, ó. Isso aqui são vasos comunicantes. Tá certo? São vasos comunicantes. Eu vou chamar esse pontinho aqui no chuveiro de ponto A e vou chamar esse pontinho aqui de ponto B. Tá certo? Lembra que foi o que eu falei para vocês? Se um ponto está no mesmo nível horizontal e no mesmo fluido, ali eles têm a mesma pressão. Então tu deve lembrar, ó, que aqui a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, tá? E como é que eu calculo essa pressão no ponto B, professor? Ah, velho, você tem aqui, ó. Você tem a altura da coluna de fluido aqui, H, ó. Você não tem uma coluna de fluido de altura H? Tá? Então, tu usa o princípio de Stevens. Se essa caixa estiver aberta, tu deve levar em consideração a pressão atmosférica, mas eu vou considerar que essa caixa está fechada, tá? Eu vou considerar que essa caixa está fechada aqui. Então, para tu calcular essa pressão exercida por esse volume de água aqui nesse ponto, dGH. Se for água, densidade da água, gravidade, vezes a altura, ó, o desnível entre o chuveiro e a caixa d'água. Galerinha, se liga, se não houvesse esse desnível aqui, não existiria pressão no chuveiro e a água não sairia. Se você tivesse essa caixa d'água aqui abaixo do nível do chuveiro, ou seja, no chão da tua casa, precisaria de energia elétrica através de uma bomba para bombear essa água para cima, ó, bombear essa água para cima e fazer uma pressãozinha aqui no chuveiro. Tá? E isso, é claro que não seria interessante para a gente. Então se liga aqui, ó, como é que você calcula a pressão da água no chuveiro dessa forma. Coloca o mesmo nível, calcula essa alturazinha H aqui, ó, e mete dGH. Tá certo? Vasos comunicantes com líquidos immiscíveis. O que são coisas immiscíveis? Que não se misturam. Isso aqui é muito utilizado em laboratório, galerinha. Eu vou falar como. Olha só. Como é que eu faço para sacar essa parada aqui? O que é que eu vou fazer? Eu tenho um líquido A de densidade dA, tenho um líquido B de densidade dB, esse vermelho aqui, tá certo? O que é que tu deve se lembrar? Pontos no mesmo nível e no mesmo fluido estão sujeitos à mesma pressão. Então eu vou pegar aqui, ó, esse pontinho aqui que ele tá no finalzinho do líquido azul, tá? Ele tá entre o líquido azul e o líquido B, o líquido vermelho. Ele tá naquela que a gente chama na peinha, tá quase, tá ali, ele tá no limiar da coisa, tá? E eu vou juntar, ó, eu vou pegar esse mesmo ponto aqui, nesse líquidozinho azul. Eu vou chamar esse pontinho de A e vou chamar esse pontinho de B. Pergunta, tá no mesmo nível horizontal? Tá. Tá no mesmo fluido? Tá. Portanto, as pressões são iguais. Pressão em A vai ser igual à pressão em B. Cuidado, os recipientes estão abertos e recipiente aberto tem a influência da pressão atmosférica, então tem PATM aqui, tá certo? Como é que eu calculo essa pressão no ponto A? Ó, eu vou chamar essa altura aqui, ó. Eu vou chamar essa altura aqui, tá? De HA, e eu vou chamar essa altura aqui de HB. Então a pressão no ponto A vai ser a pressão hidrostática aqui no ponto A, ou seja, D do líquido A, densidade do líquido A, gravidade, a altura de A, mais a pressão atmosférica, mais PATM. Isso aqui vai ser igual à pressão no ponto B. Que é a pressão no ponto B? A pressão do líquido vermelho, ou seja, dBGHB mais a pressão atmosférica, porque o recipiente está aberto.
Olha que coisa bacana aqui, ó. Vamos passar o samurai. Eita, o samurai em DA. Não, cara. Desculpa aí, galerinha, ó. DA aqui, tá? O samurai aqui vai na gravidade. Gravidade do lado de cá. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Sobrou o quê? DAHA. DAHA igual a DBHB. Então tá aqui, ó, uma expressãozinha extremamente importante sobre vasos comunicantes com líquidos immiscíveis. Olha para cá. Como é que isso aqui é muito usado em laboratório? Imagina que esse líquido B aqui você não sabe qual é a densidade desse líquido B e você quer descobrir, tá? Então tinha um rótulo lá e você, pô, não sei qual é a densidade desse líquido B. E aí, tu pega um vaso comunicante desse que qualquer laboratório de química tem, e ele é graduado, tá? Para que tu saiba essas alturas aqui. Tu joga um líquido DA de densidade conhecida, tu mede essa altura HA aqui, mede essa altura HB que esse líquido de densidade desconhecida vai ter, tá? Então, tu tem DA, HA, tem HB, quem vai ser a incógnita? Densidade do líquido B, e tu descobre qual é a densidade do líquido B usando esse princípio aqui. A aplicaçãozinha do Teorema de Stevens, né? Como a gente calcula a pressão de gases. Então, considere que eu tenho aqui um gás que está nesse recipiente, tá? E esse gás ele está exercendo uma pressão aqui nas paredes desse recipiente e também está exercendo uma pressão aqui nesse fluido. Então, a gente vai usar aquele mesmo raciocínio. Vamos lá. Vou pegar aqui pontos que estão no mesmo fluido e na mesma horizontal, como, por exemplo, isso aqui que eu acabei de fazer. Tá certo? Então veja que esse ponto aqui, que eu vou chamar de A, ele está nesse mesmo nível aqui desse ponto que eu vou chamar de B, e eu peguei aquele limiarzinho, tá? Entre o gás e o fluido. E aqui vai ser a altura da coluna de fluido que está sendo elevada pela pressão desse gás, tá? Então, mais uma vez, os pontos A e B estão no mesmo fluido, estão na mesma horizontal, podemos dizer que eles têm a mesma pressão. Portanto, a pressão em A vai ser igual à pressão em B. Note aqui que o recipiente está aberto. Se o recipiente está aberto, há influência da pressão atmosférica. Então, vamos lá. Quem é a pressão em A? Vai ser a pressão dessa coluna de fluido mais a pressão atmosférica. Então, vai ser a pressão atmosférica mais DGH, tá? DGH é a pressão da coluna de fluido. E aqui a pressão no ponto B vai ser exatamente a pressão do gás. A pressão no ponto B vai ser a pressão do gás, tá certo? Então, se o cara te der a pressão atmosférica, te deu a densidade do fluido, a gravidade e essa alturazinha da coluna de fluido aqui, tu consegue calcular facilmente quem é a pressão exercida, qual é a pressão exercida por esse gás, tá certo? Fisca Mais agradece mais a tua presença. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Fala, ferinha! Curtiu essa videoaula? Então não se esqueça, dá um joinha, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal. O Projeto Física Mais agradece demais a tua colaboração. Valeu, tchau!